Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 22, vai nos relatar a respeito de uma guerra que Acabe ele vai travar contra os assírios. E a palavra do Senhor fala que Acabe ele chama Josafá. E é engraçado que quando Josafá ele atende o pedido de Acabe, Josafá ele fala para Acabe dizendo: Acabe, antes de nós descer a guerra, antes de nós descer a batalha, vamos consultar um profeta para nós ter um direcionamento. E a palavra do Senhor fala que Acabe ele fala: olha, os profetas que há em Samaria, em Israel, eles já me deram uma palavra de vitória. A palavra do Senhor fala que 400 profetas ele profetizam a vitória sobre Acabe a Ramote de Gileade. A palavra do Senhor fala que 400 profetas profetiza a vitória de Acabe. Só que o que eu acho engraçado é que Acabe ele tá levando uma vida totalmente errada. Acabe ele tá levando uma vida totalmente fora da presença do Senhor. E esses profetas estão profetizando a vitória para Acabe. Deixa eu te falar um negócio nesse vídeo. Nem todo profeta que abre a boca profetizando, ele está com o Espírito Santo de Deus. Nem todo profeta que abre a boca para falar, para profetizar, há sobre a boca dele um Espírito da verdade. Nem todo profeta tem o Espírito da verdade em sua boca. Porque a palavra do Senhor fala que agora Josafá ele fala: Acabe, vamos consultar um profeta de Deus. Vamos consultar um profeta do Senhor. E Acabe ele fala para Josafá dizendo: Josafá, tem um profeta aí, só que esse profeta ele não profetiza nada de bom a meu respeito. Josafá, tem um, e esse profeta ele só profetiza coisas ruins de mim. Só que na verdade não é que esse profeta estava profetizando coisa ruim a respeito de Acabe. O nome desse profeta, a Bíblia relata que é Micaías. Micaías não é que ele profetiza só coisas ruins a respeito de Acabe. Só que Acabe está levando uma vida totalmente errada. Acabe ele está levando uma vida totalmente fora da presença do Senhor. E não tem como uma pessoa que está na posição de Acabe, ou uma pessoa que está levando uma vida como Acabe levava, receber palavra de vitória. Deixa eu te falar uma coisa através desse vídeo. O que o Senhor está falando comigo e contigo é: se a gente está levando uma vida errada, se a gente está levando uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, e se uma pessoa que se diz ser profeta vier aí profetizar coisas de bênção, de vitória, sendo que a gente está levando uma vida totalmente errada, não é o Espírito Santo de Deus que está falando na boca desse que diz ser profeta. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele não tem palavra de vitória. O Senhor não tem palavra de bênção para aquela pessoa que está levando uma vida totalmente errada na presença dele. O Senhor tem uma palavra de conserto para esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que está levando uma vida de qualquer jeito diante do Senhor, não tem palavra de bênção para ela. Não tem palavra de vitória para ela. O que tem para ela é uma palavra de conserto, é uma palavra de transformação, é uma palavra de libertação. Acabe ele está levando uma vida totalmente errada, mas estava querendo ter vitória. Acabe estava levando uma vida totalmente fora da presença do Senhor, fora dos caminhos de Deus, mas estava querendo sair vitorioso contra os assírios. E a palavra do Senhor fala que Micaías, o soldado manda chamar Micaías. E a palavra do Senhor fala que quando Micaías está diante do rei, Micaías ele fala para Acabe dizendo: Acabe, o que o Senhor falar para mim, eu vou estar passando para o Senhor. Só que agora a palavra do Senhor fala que primeiro Micaías ele fala para Acabe dizendo: Acabe, o Senhor pode descer, que o Senhor vai ser vitorioso nessa batalha.
Só que Acabe, ele sabe que Micaías não estava falando a verdade. Porque Acabe, no fundo, ele sabia que não tem como ele receber uma vitória, sendo que ele está levando uma vida totalmente errada. Você está entendendo? Você está entendendo que as coisas só vão mudar na sua vida quando você colocar a sua casa, a sua vida no altar de Deus? Você está entendendo o que o Senhor quer falar comigo e contigo nesse vídeo? Que a vitória, a paz, a transformação, o milagre só vai acontecer na tua casa, na tua vida, quando você de fato colocar a tua vida no altar de Deus. Eu quero que você saiba que a partir do momento que você colocar a sua vida no altar de Deus, a partir do momento que você colocar a sua vida nos pés de Cristo de verdade, quando você realmente servir a Deus de verdade, é que o milagre vai acontecer, é que a vitória vai chegar. Porque agora a palavra do Senhor fala que Micaías, ele fala para Acabe dizendo: Acabe, pois bem, o que o Senhor mandar eu te dizer, eu vou dizer. O que o Senhor mandar eu falar para você, Acabe, eu vou falar. E agora a palavra do Senhor fala que Micaías, ele fala: Acabe, o Senhor vai descer a Ramote de Gileade, mas lá tu perderás essa batalha. E a palavra do Senhor fala que Acabe, ele fica irado. Acabe, ele fica nervoso. E Acabe, ele manda agora prender Micaías. Manda colocar Micaías no calabouço. E fala: alimenta esse homem aí com o pão da amargura, com a água da aflição. Porque o alimento que o profeta recebe é esse, por falar a verdade. Porque o profeta que é profeta de Deus, ele não fala aquilo que as pessoas querem ouvir. O profeta que é profeta, ele fala aquilo que Deus manda ele falar, seja bom ou seja ruim. O nosso problema é que hoje em dia nós vivemos em uma geração, nós estamos vivendo em um tempo que muitos dizem ser profeta. Muitos falam que é profeta. Mas o profeta que é profeta, ele fala aquilo que Deus manda ele falar. E hoje em dia nós vemos muitos profetas falando aquilo que as pessoas querem escutar, falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Esses não são os verdadeiros profetas. Porque quando a gente vai para a palavra do Senhor, nós vamos ver que os profetas, quando eles chegavam em algum lugar, a primeira coisa que eles diziam para os profetas era: a sua vinda é de paz ou é de guerra? Porque eles sabiam que os profetas daqueles tempos eram profetas realmente de Deus. Profetas que abriam a boca e acontecia aquilo que eles falavam. E hoje em dia, muitos falam em ser profeta. Hoje em dia, muitos dizem que é profeta, mas não profetiza aquilo que realmente Deus está mandando profetizar. Então agora a palavra do Senhor fala que Acabe, ele fala para Micaías dizendo: quando eu voltar dessa batalha, quando eu sair vitorioso dessa batalha, eu vou ver o que eu vou fazer com você, Micaías. Mas Micaías, a palavra do Senhor fala que Micaías, ele vira para Acabe e ele fala para Acabe dizendo: se o Senhor voltar vivo e vitorioso dessa guerra, o Senhor não falou na minha boca. Ou seja, Micaías, ele sabia que quem falou não foi um homem, mas quem falou foi o próprio Deus, que disse que Acabe, ele ia descer, ele ia perder a guerra e ele ia morrer dentro dessa guerra. Micaías, ele estava carimbando a derrota e a morte de Acabe. Ele estava falando: se o Senhor voltar vivo e vitorioso dessa guerra, então não foi Deus que falou comigo. Porque o profeta que é profeta, ele sabe quando Deus falou com ele. O profeta que é profeta, ele sabe que aquilo que Deus falou sobre a boca dele vai se cumprir. Eu quero que você saiba que para eu e você ter vitória, para eu e você alcançar o milagre, para eu e você alcançar a nossa salvação, a gente tem que ter uma vida diante de Deus. Uma vida de busca, de entrega, de oração. Não tem como a gente estar levando uma vida de pecado como Acabe levava e querer ser vitorioso. Acabe estava levando uma vida toda errada,
mas estava querendo sair vitorioso sobre os assírios. Às vezes, muitas das vezes, as pessoas perdem guerra, perdem batalha. Por quê? Porque está com a sua vida de qualquer jeito diante de Deus. Porque eu nunca vi uma pessoa que leva uma vida correta e de verdade diante de Deus perder a guerra, perder a batalha. Porque o Senhor sempre peleja. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que Josafá, vieram contra o rei Josafá uma grande multidão, Moabe, Amon. Mas a palavra do Senhor fala que o rei Josafá, ele plantou um jejum em toda a congregação. Josafá, ele deu a ordem. Ele falou, olha, todo o povo jejuando, todo o povo de consagração, todo o povo em oração. A palavra do Senhor fala que no meio da multidão o Senhor levantou um profeta. E o Senhor falou através da boca do profeta dizendo, ó rei Josafá, não ficai temeroso, não precisa ter medo, porque nessa tua peleja quem vai pelejar vai ser o Senhor Jeová. Mas por que o Senhor pelejou a batalha de Josafá e não pelejou a peleja de Acabe? Porque eram dois reis totalmente diferentes. Acabe era um rei que não temia a Deus, um rei que afundou, foi o pior rei de Israel. Acabe foi um rei que não temia ao Senhor, não procurou andar nos caminhos de Deus, não respeitou as leis, os mandamentos do Senhor. Por isso que Acabe teve um fim triste. Mas agora Josafá não. Josafá, ele era um rei que temia a Deus. Josafá, ele era um rei que consagrava a Deus. Josafá, ele era um rei que procurava obedecer às leis e os seus mandamentos. Josafá, ele era um rei que consultava o Senhor. Por isso que Josafá foi vitorioso. Então o segredo é esse. O segredo para eu e você ter vitória é essa. É eu e você buscar. É eu e você ser temente ao Senhor. É eu e você obedecer a palavra do Senhor. É a gente levar uma vida de sinceridade e verdade diante de Deus. Porque aí sim, a gente vai começar a ter vitória e ter milagres acontecendo dentro das nossas casas. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para estar gravando esse vídeo. Comenta, compartilha, deixa seu like, se inscreva no meu canal. Eu creio que aonde esse vídeo chegar, o Senhor vai trabalhar em cada coração. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre toda a sua casa, sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Fica com a paz do Senhor. Amém.